o AnzaCast e a ConvapCast. E eu agora estou aqui com o meu amigo Leonardo, Léo da Alto. Fala, Léo, beleza? E aí, Luciano, tudo bom? Tudo jóia. E a gente está aqui com o pessoal da Engie Strauss, Henrique Corvinel e João Carlos. Bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Léo. Boa tarde aí. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Jóia. Estão aqui participando. Obrigado por prestigiar a nossa feira aqui da Construvale. A gente que agradece a oportunidade, aí a Convap ter feito um bom trabalho, um bom desempenho aí. A gente está com o pessoal aí. Esse ano foi o primeiro ano. E para comemorar também nossos 40 anos de empresa também. Legal. Estamos fazendo aniversário de casa, né? Conta um pouco da história da Engie Strauss pra gente. Vamos lá. Começa aí, João. Posso falar? Não, podemos falar juntos, né? Vamos lá. A Engie Strauss é uma empresa no ramo de fundações, né? Estaca hélice do tipo hélice contínuo. Já estamos há 40 anos no mercado, assim como o Henrique já disse, esse ano é o nosso ano de quarentou, né? Então, estamos batendo palma. Estamos soprando velhinhas. Então, assim, já estamos há muito tempo. Nascemos da Strauss, então por isso o nome Engie Strauss, né? Fizemos muitas estacas Strauss. Chegamos a ter quantos equipamentos, Henrique? Nós chegamos a ter 27. Nós nascemos em 85 fazendo estaca Strauss, chegamos a ter 27 máquinas. Naquela ocasião nós já sempre fomos uma empresa diferenciada, já rodávamos concreto em betoneira, que era um passo à frente para as obras, já trabalhávamos com torre e rodava muitas vezes o concreto com pedra zero, que já era um passo à frente do mercado da atualidade. E até no quesito do tripé, né? Já tinha o diferencial do tripé, fazer estacas mais encostadas. E com torre, que dá uma. Você consegue encostar 5 centímetros só para passar a chave de corrente para laçar o tubo. E em 98 nós migramos para esse perfuratriz. Chegou a primeira máquina de hélice contínua, veio da Itália, o primeiro equipamento. E nós tivemos aí uma nova adaptação no segmento de fundações. Ao longo desses anos, a gente foi se adaptando. Naquela época no final dos anos, início dos anos 2000, melhor dizendo, nós comprávamos um equipamento por ano. Hoje nós temos uma frota engajada de 3 equipamentos, todos italianos. Equipamentos hoje que perfuram na ordem de 31 metros com até 1,20 m de diâmetro. São máquinas pesadas. Só torre alta, hein? Torre alta. Os equipamentos mais leves na ordem de 45 até 88 toneladas montável. Então são máquinas robustas. A gente atende muita gente aqui na região do Vale. Recentemente a gente fez muita gente, uma boa parte aqui do evento. A Construvale aí atende as construtoras. Muitas construtoras. A gente tem aí um legado há muitos e muitos anos aí com o pessoal. Então a gente já vem aí, dentro da nossa história, o Vale do Paraíba aí, a gente tem um carinho muito grande. A gente tem pelo menos de 30% a 40% da frota mês a mês aqui na região do Vale. Pô, assim, bastante. 40%, quase a metade está dominando. O Vale aqui está dominando. A gente tem bastante trabalho aqui, a gente atende com muito carinho, clientes muito antigos, e onde o pessoal vai, eles nos levam. Assim, é bem legal, a gente é uma empresa bem completa. E paralelo a isso, nós temos uma empresa com outro CNPJ para administrar, para ficar mais fácil, que é uma empresa de bomba de concreto, que normalmente a gente também leva para a obra, e fazemos a concreta, bombeamento, e temos a Proenge, que a gente trabalha com contenções do tipo solo grampeado e estacas mini hélice contínua, que também a gente entra num pacote para fazer essa parte de contenção e fundação toda. Que acaba vindo junto, né? A bomba sendo sua é muito bom, né? Sim. Pra gente, quando eu contrato, tem que ter a bomba junto também, facilita bastante. E para ajudar, nós temos ainda, nossas bombas, nós temos bomba montada sob caminhão e sob esteira. Essas bombas de esteira ainda, elas são recentes, existem muitas, mas assim, ou seja, a minha bomba se adapta à condição da tua obra. Eu não preciso deixar aquele velho e bom caminhão lá na frente. Você tendo acessibilidade para betoneira, a gente coloca a bomba dentro do quintal, dentro da obra. Então você fica, um joystick, um cabo de 30 metros que você põe onde você quer. Então você tem essa facilidade. Também isso agrega muito. Sim. Até no quesito ainda da bomba, hoje nós vemos que a grande maioria dos terrenos da nossa região de São Paulo, Grande São Paulo, eles estão ficando muito confinados. Então, assim,
E automaticamente nós temos muitos problemas de rua, né? A calçada que já não tem, já não tem não consegue já não tem a parar a largura bomba ali correta. na rua. Imagina, Você trabalhar tem- em São Paulo deve ser um. Não, você tem uma, assim, já vem de um problema da prefeitura, que a calçada já não é tão boa assim. E aí, assim, nessa condição, tem muitos idosos na rua, tem pessoas andando, crianças indo pra escola, voltando, etc. Então, o que vai acontecer? Na condição de você manter uma bomba na rua e passar uma tubulação da rua para dentro da obra, nós vemos isso como um sério problema. Sim. Então, Isso você acaba passando uma tranquilidade a mais, uma administração a menos para o cliente. Sim. Por quê? Porque a bomba fica dentro. E outra, a gente trabalha muito dentro do quadrilátero. Então, assim, a nossa rede de atuação é onde tem obra. Então, nós vamos. A gente trabalha muito na zona máxima de eleição e circulação em São Paulo. Então, lá são terrenos, como o João próprio falou, são confinados. Então a gente já molda, adapta a obra para quê? Para receber o equipamento menor. Aí a bomba já fica pra dentro do tapume e ali, o que né? é interessante é que assim, essa tecnologia de hoje é uma bomba pequena, mas ela manda, a vazão dela de concreto é tão boa quanto uma bomba grande. Então, assim, você consegue manter aquela qualidade boa da injeção. qualidade de injeção de concreto, de manter uma boa injeção de estaca com pressão positiva, com N fatores, e até na questão de subsolos, né? A gente entra em obras hoje que são 3, 4 subsolos. Cada vez mais confinada e cada diâmetros vez cada mais vez mais apertado. robustos. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar, como a gente fala carinhosamente, colocar São Paulo dentro de Sergipe. Então a gente tenta colocar o quê? Uma máquina pequena com máxima força possível. Uma bomba forte com o mínimo de tamanho possível. E aí a coisa roda. Você falou que você soube esteira, eu não conheço essa bomba. Qual é o tamanho? É uma PC ou é uma mini metro ali? É até engraçado, desculpa, mas ela é tamanho muito dela. parecida com um carro popular. Tamanho de um carro aproximado. De um gol, mais ou menos. Vai, Aproximado. um Gol, um sedãzinho, um sedã 1.0, vai. E assim, você leva nesses caminhões de levar carro de reboque do tipo Pequenininho, Porto então, Seguro. né? É Sim. pequena. Coisa linda. Muito pequena. Sim. Engraçado que também você também não pode errar, né? Não pode atrasar, porque o concreto não vencer Sim. e não perder tudo. Então, Sim. E eu fico imaginando isso. Então, isso daí, Léo, é o diferencial nosso. Então, assim, a gente tenta pegar e trazer a operação toda para nós. Isso. Esse é o nosso diferencial. Então, assim, nós só administramos diariamente o concreto. Por quê? Porque a bomba é nossa, tá lá. Tá, então, isso. o que acontece? A gente trava por e-mail o concreto do dia seguinte. E no dia seguinte a gente faz cumprir o que pediu no dia anterior. E assim, a bomba já está segmentada no próprio equipamento de hélice. Isso daí traz uma tranquilidade para a obra, para o cliente, e a gente traz velocidade, ou seja, custo-benefício muito bom. Você entra rápido e sai rápido. Sim. Perfeito. Isso é bom. E a gente sabe que equipamentos parados, quanto mais passa dentro da obra, mais caro fica. Então, você acaba ganhando essa agilidade e transformando Perfeito. isso em custo. E esse caminhão, a concreta, ela é uma concreteira mesmo ou são os Não. caminhões bitoneiros? Não, a concreta é a empresa, é o nome da empresa do bombeamento. É só Carinhosamente bomba chamamos de concreto. só a Quando a gente bomba. fala de Isso. caminhão, é a Entendi. bomba montada sobre um caminhão para poder Então vai ter circular. uma concreteira e essa que outra Então, bomba esse ali, né? concreteiro externo, né? É isso aí. Isso. Assim, a gente não é um condicionante, mas é uma tranquilidade a mais. Sim. Porque você acaba administrando somente o concreto. Você não fica esperando bomba chegar todo dia. Então, assim, isso nos faz diferente, já Quando pensando no começa a cliente. fundação, a gente faz a reunião, né? Com a pessoa da bomba, Da a hélice, pessoa da hélice e a pessoa do do da furo, usina. É do isso. furo da usina. Então, a gente coloca ali, ó. Se der errado, quem vai ser responsabilizado? Aí quando deixa pra você já é melhor, né? Então, na a verdade. gente tem, eu sempre brinco com os meus clientes que eu tenho 2 tipos de cliente. Aquele cara que contrata separado, que ele quer testar a capacidade de cada um, esse é um nível de cliente. E tem aquele outro cliente que ele fala o seguinte: eu contrato tudo com você. Se der algum problema, eu não sei aonde, mas em alguma passagem você errou e vai responder por isso. Então você tem 2 tipos de cliente, mas normalmente é a forma que dá mais certo. Porque você só fica com a administração realmente do concreto. Sim. E essas máquinas são muito velozes. Hoje, assim, como que a gente pode dizer? Hoje a gente tem aí um quadro, um cenário de contratação, dependendo do equipamento, de 45 até 60 dias de espera, por conta dessa desenvoltura que nós temos aí, operacional comercial. Bacana Então, assim, isso. é bem legal. Então, assim, é um negócio que dá muito certo. O modelo de negócio nosso é um modelo que dá muito certo. Então, a gente tem aí um know-how muito grande, atendemos os grandes aqui, sai de obra. Essas máquinas só rodam na madrugada. Se termina uma obra às 5 horas da tarde de um dia, no dia seguinte, meio-dia, ela já está montada numa outra obra. Nós temos uma equipe... A logística também é gigante, né? Muito grande. Hoje nós pegamos muito por essa logística, né? Então, assim, a gente valoriza muito isso. O nosso grande diretor, o Paulo, ele sempre fala que nós temos muito que valorizar o tempo
porque o tempo a gente não consegue colocar numa prateleira e qualquer momento ir lá retirar. Uma vez Sim. que ele passou, se perdeu. Então, o que acabou acontecendo? Nós sempre estamos tentando moldar a empresa para não perder esse tempo. E uma desses diferenciais nossos é esse. Nós temos uma equipe, vocês estão deixando uma equipe lá à toa? Não, para nós é muito vantajoso pela quantidade de máquinas que nós temos. Sim. Existem semanas, dentro de um mês, que nós mobilizamos 5 máquinas na mesma semana. Então, assim, de segunda para sexta, mobilizaram 5 máquinas. A carreta então, assim, vai pra cima, pra grande. baixo, Vai pra cima, direto. pra baixo, volta. E ainda assim, como tem um mix de máquina, acabam sendo... É uma máquina, uma carreta menor, uma maior, é um caminhão Munk. Então, assim, quando a gente pensa na máquina, não é só a máquina, tem pelo menos mais 2 caminhões uma Munk logística desenvolvidos. Aí você né? tem o projeto, às vezes o projeto pede 6 a 8 diâmetros, 5. Aí Sim, você tem tem todos os praticamente tratos pra serem um levados. muque Todos para os cada tratos, né? trato. Sim. A logística é muito grande, assim, só para vocês entenderem o modelo que é nosso. Às 5 horas da tarde a gente termina uma obra, finaliza. Aquela equipe que trabalhou o dia todo, eles vão embora, encostam um outro carro. Esse carro desmonta o equipamento todinho, ele desmonta e coloca na carreta. Ele faz, exemplo, sai de São José para Taubaté. Ele faz essa mudança na madrugada. No dia seguinte, meio-dia, o pessoal encosta, que são A equipe do operador. operador e os ajudantes, que nós não temos ajudantes. Nós temos frentistas de máquina, que é um cara que lê projeto, é um cara mais à frente. Ele já pega a máquina montada. Depois do término, às 12 a 16 horas, o equipamento está montado operando. Então a gente aproveita o tempo, conforme o João falou. É isso. É muito rápido. Então, é assim, muito esse rápido. tempo que nós aproveitamos, muitas vezes, não dá muito certo com a logística da usina. Mas, assim, de novo, tempo para nós não é perdido. O que eu posso fazer nesse meio caminho? Nós podemos fazer uma conferência de sondagem, nós podemos fazer uma avaliação Furo de seco, torque, a gente chama de furo enviar essa avaliação de torque para a consultoria, para ele já poder ter uma análise. E até para nós também, para Até para saber otimizar se o tempo que eu vou equipamento ter de corresponde perfuração. com aquele nível, porque hoje a gente tem um problema sério também com sondagens. Até Sim. para ver se a sondagem Imagino. espelha Aquilo que aquilo que a realmente gente está. O mês passado... A gente sabe disso. Sim, né? não. E a Sim. sondagem isso também. Sempre Não, no tá outro, confiável. o mês passado nós viajamos com equipamento, um dos maiores nosso, de 27 metros, né? Sim. Nós levamos ele para Campinas, que é uma região de solo bem resistente. Sim. E era previsto 27 metros. A gente fez tudo isso que a gente falou e o que o João falou, aquele tempo ocioso, que não tinha o concreto. A gente foi fazer sondagens já com equipamento. E a obra não passava ali 14 metros. Aí você levou um canhão para matar um mosquito. Sondagem totalmente furada. Então, assim, o cliente ficou feliz porque ele teve uma conta pela metade. Mas no nosso entendimento, né, João? Talvez nem está que ele precisaria lá. Então, Com certeza. assim, Por é conta isso. de uma sondagem. contratação mal feita de um E esse profissional errado. negócio do furo seco, isso é um problema para eles também, não é? Sim, não, a gente Porque chama a de furo. hélice foi feita para fazer um furo Sim. na Sim. água, né? Mas esse furo Não, seco o furo seco, quando a gente fala, é uma estaca sem concretagem. Você me Isso. arruma um canto, Ah, é sim. só pra mim Isso, fazer é uma uma estaca perfuração. É um teste, teste. um laboratório. É laboratório. Isso, Tá. A gente vai lá e faz um furo. Esse furo, teste, se corresponde à devolutiva que a sondagem espelha, aí você consegue, a gente vê o tempo de perfuração, a gente vê o tempo de saque, a gente começa já É uma a simulação. fazer uma simulação do Entendi. quê? Do Entendeu? tempo. Quanto que a gente vai produzir num dia. Depois a gente, dia de fundação, dia de início, a gente começa a ver quanto tempo, já sabe quanto furou, a gente vê quanto injetou, quanto tempo o caminhão chega e a gente consegue estimar a produtividade. Dependendo do porte da Ou obra, seja, né, nós faz toda a somos- diferença. Com Isso. certeza, E com nós somos certeza. uma empresa que a gente entra após esses ensaios, esse laboratório que fazemos, a gente já te fala no mesmo dia quanto tempo eu saio da obra, eu já tenho data para sair. Sim. Por quê? Porque eu já sei qual é a logística toda, quanto tempo eu vou furar, porque eu já sei, eu já fiz esse laboratório, já fiz tudo. Aí a gente já tem o quê? Por isso que a gente tem uma contratação casada, sai na terça e entra na terça à noite, sai na quarta e entra na quarta à noite. É um sincronizado. Perfeito. E essa pergunta do furo seco que eu falei, né, de você usar a hélice e aquele solo não Sim. criado, isso é um problema para eles, não é? Então, na verdade, assim. Não exatamente. Dependendo do Não. torque, não tem Não, problema. É assim, vamos lá. É que eu acho que ficou um pouco confuso. O furo seco que nós queremos repassar. Não, eu entendi. O furo Entendeu. seco era o teste. Não. Então, assim, a questão do solo seco, Solo não, seco, isso. não é um impeditivo. Não vejo Perfeito. como impeditivo. Assim, o solo seco.
é que você tem quando você não tem presença de nível d'água ele muito abaixo, você consegue utilizar outras metodologias de fundação. Sim. Ou seja, você Uma pode partir perfuratriz simples, né? Você pode usar uma estaca do tipo escavada. Isso. Mas às vezes o terreno ele é muito resistente, que é o escavado, aquelas maquininhas montadas sobre caminhão. Ela não tem força, ela não tem torque. Não tem torque. Às vezes, em alguns casos, o pessoal aposta na hélice, mesmo o terreno não apresentando nível d'água, por conta da força do equipamento. Mas Perfeito. financeiramente, a escavada, quando não tem água, dependendo do modelo de projeto, é mais viável comercialmente. Isso é líquido, Acho que certo? eu achei um ponto aqui na minha cabeça de um problema para nós com solo seco. O problema nosso que encontramos geralmente com o solo muito seco é a questão da perda de água do concreto. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um solo muito seco, a água vai encontrar aquele caminho, vai se perder dentro do solo e a gente começa a ter um problema de inserção de armadura. Então, assim, tecnicamente olhando lá na Industrial, já observando isso, que a escavada não é suficiente por conta do comprimento. Então, assim, a escavada não é suficiente por conta do comprimento e do tipo de solo, da resistência dele. Precisaria ser uma hélice. Sim, Aí, automaticamente, que a gente já orienta os nossos clientes. O seu terreno, de fato, ele é seco, conforme está aqui na sondagem. Fizemos o furo teste, o furo seco, e de fato mostrou que ele realmente é totalmente seco. Só que para amanhã, era interessante a gente conversar com a usina e com o moldador. Onde que nós vamos chegar? O seu traço, o slump, ele vai ser 22 mais ou menos 3. Vamos trabalhar sempre no máximo, nos mais 3. Então, assim, chegou a betoneira dentro da obra, vamos trabalhar com o slump máximo para ter mais água dele dentro da normalidade do concreto e já conversar também com o operador da escavadeira e com o pessoal da armadura. Por quê? Quanto mais tempo a gente demora para ir colocar essa armadura, vai se perdendo água desse concreto. Ele puxa mais e a rápido. inserção da armação vai ser mais difícil. E aí você tem alguns pontos, com certeza. E a armação também tem que estar muito bem confeccionada. Sim. Por quê? Porque você vai colocar, você vai inserir essa armação, ela vai ter dificuldade para você colocar onde você precisa. Porque, conforme o João próprio contextualizou, você tem que mexer, você vai deixar aquela nata. E aqui, a hora que você coloca, você lança isso daí dentro da estaca sob pressão, você tem que ter, é muito rápido isso daí, ele puxa, e se você não tiver agilidade para fazer essa inserção, você tem dificuldade de transpor essa armação. E aí, A gente que é de obra, já vimos isso acontecer. Inclusive. Algumas vezes. E aí entra qualquer um outro Bom, aí que problema. sobra cimento, né? Não, E aí fica entra até um outro problema. aquele pedaço da estaca pra fora, assim, o cara não conseguiu descer, né? E aí o que acaba acontecendo? Aí fica a armadura para fora, você tem que retirá-la do lugar, refazer um furo, e aí começa a entrar o problema da parte técnica. Se você já está num terreno tão resistente que já foi difícil de perfurar, quem garante que você vai conseguir perfurar aquele 1 metro a mais, 1,5 metro, 2 metros, para manter a integridade da estaca? Então, assim, tem que ser de fato uma orquestra. Tem que ser perfurado, o concreto tem que estar ok, a armadura tem que estar ok, o operador da PC tem que estar ok. As variantes têm que coincidir, não tem todo jeito. mundo É. sincronizado. Eu sempre digo para o cliente, quando a gente tem algumas obras de alto desempenho, não é só perfuratriz, é que a gente colocou o equipamento certo, a escavadeira está certa, o terreno foi preparado de acordo com o que a gente precisa, o tal do tapete vermelho, que a gente pede sempre para o cliente deixar, a nível de segurança, que é o principal fator que a gente preserva muito. Aí todo mundo, o concreto muito bem alinhado. Quando dá muita produção, é que tá todo mundo na mesma sintonia. O engenheiro que tá lá na frente, ele tá puxando, tudo é um balé. Aí você tem grandes produções, grandes feitos, tudo isso. O mérito não é só da máquina, e sim de tudo. Ó, o Roberto lá. O que eu vi esses dias na televisão, né? Teve uma hélice. Eu vi esses dias na reportagem uma hélice que caiu em São Paulo, né? Mostrando também uma hélice. E não é pouco, é constante. Eu acho que eu vi umas 3 já, né? Eu já vi acidente também, que é- tombamento no meio do centro de São Paulo. Mas aí a gente vê também que são máquinas antigas. Você vê, quando você vê a imagem, não é máquina nova. É máquina antiga, é gente que opera O de... problema maior aí, Léo, não é só talvez a característica somente do equipamento. Tem alguns fatores que muitas vezes fogem aos olhos. Então, assim,
a mãe natureza ela é muito caprichosa. Então, assim, às vezes você tá numa obra também, né? tem Às sol, vezes- Não, só aí engano, você, só o sol engano. engana, e às vezes você coloca, uma coisa é você colocar você andar dentro da obra. Uma PC, quando ela anda, a sensação que você tem, que tá tudo compactado, só que você não esqueça que uma PC, quando ela é grande, ela tem 20 toneladas. Sim. E quando você põe uma hélice, quando ela é mediana, ela tem pelo menos 3 vezes o peso. Aconteceu isso comigo agora, na obra nossa. A área é crítica, preparando o terreno, tranquilo. A máquina foi lá, a hélice foi lá e furou, perfeito. Na área que estava tranquila, que era a parte superior, que tem uma declive, aí na parte superior o solo era tranquilo. Mas eu falo que parece um colchão de água Sim. com madeirite em cima. Sim. Então a máquina andava por cima, beleza. Ela Só que afundava. embaixo ela afundava. Quando você furava, era para ser 18 metros. Com 12, a máquina começava a tombar. Isso Bom, daí é um problema problema. A gente sempre pede, a gente faz N visitas, a gente tem sondagem, fazemos campanhas de sondagens também. Se a sondagem a gente sentir que está duvidosa, que está com alguma coisa que não está encaixando, a gente pede campanhas novas. A gente tem situações aí que a gente chega a pedir 1 metro de rachão para colocar equipamento de pé. Então, assim, a gente preserva a segurança de tudo e de todos. Então, assim, a gente tenta devolver para o solo aquilo que a escavação normalmente tirou, que dá muitas vezes a segurança do próprio terreno. Sim. Então a gente Porque tenta se tomba, devolver. Nos casos tombasse, ele cairia em cima da linha de transmissão. Nossa. Então é perigoso. Sim, sim. Então assim, a gente tenta se prevenir, se precaver em todos os lados, né? Acho que o intuito é esse. Sim. Esse braço, a ProEng, né, que faz a solo grampeado e mini hélice, foi uma consequência da própria empresa? Que vocês entravam ali para fazer a fundação, tinha uma escavação para fazer, eu tenho que esperar uma empresa fazer isso, ou senão vai misturar o trabalho de um com o trabalho do outro. Então, na verdade, assim, foi uma transição natural. O solo grampeado é uma metodologia de contenções, ela foi desenvolvida no Grande ABC, onde nós somos, localizado em Santo André. Certo. Então, assim, o que tem até hoje, que nunca vai deixar de ser, é cravação de perfil metálico. Então, cada vez você bate aço com aço. Muitas vezes o preço do perfil do aço está absurdamente caro. Então, muitas vezes, a gente tem grandes feitos com solo. E se você pegar a robustez do perfil de uma vez cravado e você, na ausência dele, você grampear, que vai se separando em nichos, você tem esses ganhos depois Tem o do prato trabalho pronto. da batida E assim, também ali, né? Que pode prejudicar a E vizinhança, muitas né? vezes você reflete isso daí na hora de você pegar a garagem, do subsolo de um prédio. Sim. Aumenta 15 Entendi, né? centímetros uma vaga de garagem. Pô, 15 centímetros para uma mãe colocar uma cadeira no banco de trás, isso é fantástico. Com uma pessoa mais gordinha para entrar no carro, 15 centímetros faz toda a diferença. Então, assim, foi uma consequência. Aí, na época, o que acontece? Muitos projetos saíam com estacas, essas máquinas grandes, as médias eu preciso de 80 a 1 metro para encostar do eixo da estaca com as divisas. Então, como que você resolvia isso antigamente? Com alavanca, então onerava, era caro. Sim. Então hoje o que a gente faz? A gente coloca a mini hélice, que ela chega a 35 a 40 centímetros. E você faz toda a contenção da periferia em mini hélice, você saca o equipamento e você põe a grande. Consequentemente, você tem um ganho. Porque a Você grande, faz estaca justaposta, você tá não dizendo? digo justaposta, mas você faz muros de contenções, você tem uma agilidade. Porque assim, a grande ela custa mais caro por conta do tamanho. Eu fico às vezes 3, 4, 5 dias para fazer uma contenção de uma obra inteira. E às vezes com uma mini hélice de 1 a 2 dias. Ele é muito mais rápido. E outro, o custo, por ser rápido, é menor. E é mais inteligente você sair das alavancas. Aí foi um negócio da vez, porque a gente entra com o conjunto, com o pacote. Entra a contenção, depois o cliente faz a escavação, faz lá as estacas de periferia e depois a gente entra com a grande. E a melhor coisa, o cliente controla a entrada dos dois equipamentos, quem entra primeiro ou quem entra depois. Às vezes a gente entra primeiro, às vezes ele entra depois, mas assim, fica na mão de um só. Perfeito. E quando tem um subsolo muito profundo ali e precisa desse um equipamento grande ali? Rampa. Uma rampa? Sim.
A gente tem tecnologia, o João pode até falar melhor que é mais o dia dele. A gente tem 10º rampa, a gente adapta a obra de acordo com o equipamento. Primeiro a gente foca no equipamento, isso daqui faz o João. A gente foca no equipamento, no modelo da máquina versus o projeto. Focou o equipamento, a gente já começa a preparar a obra para colocar o equipamento lá dentro. Então nós pegamos às vezes até 8, 10 metros de buraco, né, João? Sim, Obras sim. grandes, 3 subsolos. Então, É o que pauleiro. nós acabamos verificando dentro dessas obras com subsolo são obras bem complexas de serem executadas. Então, assim, a gente tem que tratar com muito carinho, visitar por mais de uma vez, orientar muito bem o cliente, inclinação de rampa. Muitas vezes nós temos a linha de transmissão do mesmo lado da calçada da obra, então automaticamente a máquina ela tem uma torre comprida e quando ela está deitada, na hora que você desce a rampa, automaticamente a torre começa a levantar. Então assim, você pode encostar essa torre na rede de transmissão. Então assim, a gente sempre faz o preparo. Ela sair, você cria um platô intermediário, você anda uns 5 metros para depois dar o tombo, para ela sair da linha de transmissão, na hora que der o tombo ela já saiu da rede. E aí, assim, Tudo isso, é bem complexo. E aí, assim, essa rampa, ela tem que ter um certo grau de inclinação. Ela não pode ser muito inclinada, porque senão a máquina, ela não tem freio, ela vai embora, ela vai descer, vai causa uma tragédia. Eu fico imaginando o trabalho de vocês trabalhando no centro de São Paulo da vida. São peças grandes, Só na é difícil madrugada, né? movimentar, Só na mas madrugada. mesmo madrugada. É difícil o movimento. Não, e essas obras em rampa, nós fazemos uma logística de uma forma tão bem trabalhada que após a entrada da máquina é só o primeiro passo. Após a entrada da máquina tem a montagem da máquina e na sequência tem a execução das estacas. Muitas vezes embaixo da rampa ou próximo da rampa nós temos estacas para serem executadas, porque as obras de subsolo são aproveitadas todos os cantos. Então assim, a gente não pode mexer no pilar da obra. Nada. Ela tem que estar lá. Então o que nós fazemos? Nós fazemos de uma forma logística e rezando, né, para não chover, para não fechar nenhum bota fora e faz a remoção daquela rampa. A gente pede a gente sempre nesse caso a gente pede uma escavadeira de tamanho bem grande. Então quando entrou o equipamento, montou, corta-se a rampa, leva todo aquele material embora. Teoricamente tudo embora. Aí ficamos dentro do buraco, a escavadeira e a gente. Enquanto ele corta, nós montamos e vamos para o fundo, aonde não tem rampa. A hora que está tudo pronto, a gente corre para debaixo da rampa e começa a fazer aquele material que vai saindo da estaca, já é o material que vai usar para confeccionar a rampa para subir. Então assim, a logística é muito grande. Eu fiz essa pergunta porque isso já aconteceu numa obra minha, né? No caso, eles fizeram as estacas de um lado, depois a máquina jogou a terra pro outro lado, uma reta que estava no buraco lá, aí fez do outro lado, depois voltou, reconstruiu a rampa para a máquina sair. Então, e nós fazemos dessa forma, Exatamente isso. provavelmente deve ter estourado um pouco o seu prazo de obra por conta disso. Então, não é fácil, nessa né? logística, no primeiro momento... Tirar um talude gigante de terra lá. E aí entra a nossa parte operacional. No primeiro momento que nós falamos que precisar de 2 PC, de 2 escavadeiras, uma na calçada e outra lá embaixo, junto com a máquina, para fazer esse vira de terra, muitas vezes o cliente acha que é muito caro. Fala, é caro demais. É isso que eu ia muito falar, eu ia caro. falar Não agora tem como. mesmo. Eu vou colocar 2 PC. É isso que eu ia falar agora, é o custo. A gente vai Mas assim, depois você pegando esse mesmo custo de 2 PC por um dia e subtraindo ele, verificando o restante do prazo de obra de uma virada de rampa e depois de um tombamento dela de volta para o lugar, essa PC saiu de graça. Se você já tivesse escapatória, né? Ele tem que fazer. Entendeu? Porque rampa Só dá certo. Rampa mais ou menos assim, se o cara não tiver essa predisposição, porque normalmente a gente faz um plano estratégico. Pra quê? Primeiro dia é isso, segundo é isso, terceiro essa obra, se começar 15 dias está pronta. Tudo que ele fizer não respeitando aquele cronograma que nós criamos, cada dia de hélice você tem que levar uma bomba, uma escavadeira, uma diária. Então assim, você começa O a imputar indireto pro cara, da hélice é muito caro. Imagina esses cronogramas em fundação, né? Deve deixar de cabelo em pé, Não né? é isso, é o que dá a hélice, ela tem um custo diário. Se não produzir o que eu tenho que pagar o mínimo diário. E assim, Então a gente fica preocupado com isso. A gente, como contratante, a gente fica preocupado com isso. E aí? E a gente às Produziu o vezes que esperava? Não produziu? Por que parou? Por isso que a gente culpa a bomba. A culpa de quem quer? A culpa da bomba. Se a bomba é sua? às vezes a ausência de 2 escavadeiras, conforme o João contextualizou, você fica uma semana para tirar. Entre colocar e tirar é uma semana de tempo morto, ocioso, você pagando conta. Na escavadeira ali dentro, na máquina parada, aguardando frente. Então, às vezes, é a conta que a gente faz ao contrário.
é mais barato 2 máquinas do que essa outra conta que está no paralelo que você não fez ainda. Só que você não administra. Você não administra. Isso, não, e não adianta também a gente achar que a obra não vai dar nada de errado. Tá. Não, Até porque o nome já chama obra, é para dar obra mesmo. É trabalho, obra é trabalho. É isso, vai dar errado. Sempre alguma coisa dá errado, não nada, no máximo que a gente organiza, sempre sai alguma coisa da linha. Então, mas existe aquele erro controlado, que é isso. Isso. Agora tem aquele erro esse erro controlado é aquilo que você propõe ao cliente. Vamos ter uma meta, vamos, mas se der errado é um erro controlado. Você vai pagar a conta, mas vai ficar uma semana a mais. É um erro controlado. Então a gente tenta fazer o quê? Sair desse erro controlado. Tentar fazer tudo acontecer. E aí entra todo esse diferencial. É máquina certa para obra certa. Nós somos enjoados. O pessoal até brinca aí, ó. O pessoal da gestão chegou, põe o tapete vermelho. Põe o tapete vermelho. Tá certo. Porque a gente não brinca com segurança e não é máquina italiana, Tá certo. Mas tá certo. O que acontece é o quê? Se você quer entregar excelência, você tem que ser chato. Não adianta, tem que ser exigente. E assim, e para nós, Tem que ser exigente. é a conta que nós fazemos também internamente. É a conta da tranquilidade. Hoje, para nós, uma obra bem executada e tudo isso que nós pedimos, esse preparo para executar uma obra bem feita, isso está intimamente ligado com o nosso cronograma também. Então, assim, se eu tenho data de entrada e data de saída, automaticamente o nosso comercial consegue fechar uma nova obra para aquela data. Por quê? Porque o lado operacional está sendo muito bem cumprido. Então, assim, eu tenho data para começar, para sair e já tenho um compromisso firmado com o meu próximo cliente. A obra que atrasa, não atrasa só, óbvio. Você tem um dor de cabeça para mas vocês, né? operacional para a empresa executora de fundação, isso é extremamente prejudicial. Porque o outro cliente que fecha, ele não entende que a sua obra atrasou. Sim, Que muitas vezes a gente não é uma empresa de perfuração, e sim de logística. Às sextas-feiras a gente senta das 7 a 1 da tarde. Então, como que é composta a equipe? Nós temos uma equipe de 4, 5 engenheiros que eles visitam o executando. Eles rodam as obras. É distribuído pelo João, que é o coordenador dos meninos. E nós temos uma outra equipe de 4 a 5 engenheiros que eles visitam o a ser executado. O cara que está lá na frente, que está preparando. Então, o cliente que está lá com o problema, para ele não é só o custo, para nós. O problema é eu tenho mais 3 obras depois daquela. Se uma atrasou uma semana, o último cara eu vou chegar um mês depois. Sim, porque vai dar trabalho. Esse cara não vai aguentar. Então não é somente, é a responsabilidade. Então assim, aí a gente, por isso que esse tanto de máquina, tira daqui, coloca ali, olha, esse cara antecipou, põe lá, por isso que é o tal da logística. Pô, esse cara que não fez a lição de casa, dá pro outro que fez. O do outro não fez, passa para esse. Então é assim que a gente trata. Aí nos faz ser diferente. Uma coisa que é interessante que acontece é que você já passou muito por isso. Então acontece, já passou por tudo que é tipo de situação. Então você já sabe muito bem o que fazer. Então, digamos, então a experiência sua conta quando a gente contrata. Porque você já sabe, aquilo já está validado. Sim. Ó, isso aqui não dá certo. Não adianta você querer inventar roda. Eu como cliente. Não, aí você vai falar pra mim, não adianta você querer inventar roda. Já sei que funciona desse jeito. Então a gente tem que respeitar o entendimento de vocês. Porque muitas vezes uma coisa que a gente sempre fala, que é uma coisa que a gente vê muito, toda obra fechada, independente se é buraco, se é nível da rua, a gente faz um plano estratégico. Então assim, o primeiro dia é isso, o segundo é aquilo, aí troca o trato, faz um passo a passo. É a lição de casa que o João faz. Aí dá na mão da equipe. E aí isso está intimamente ligado com o atendimento do concreto. Se o concreto não chega aquela estratégia nossa já foi por água abaixo. Então muitas vezes a gente entrega esse plano estratégico antecedente ao início das atividades. E a gente faz isso a 4 mãos, né, João? Sim, João faz. sim. E quando a gente passa para o contratante, fala, ó, dá uma olhada. Nós executamos assim. Mas assim, nada impede da gente fazer isso a 4 mãos. Você tem alguma objeção, você tem alguma sugestão para a gente melhorar isso? Sim. Que ideias que a gente faz? Quantos que os caras mudam? Nenhum. O que a gente dá, às vezes o cara tá com o papel debaixo do braço, assim, o engenheiro, aí o João coloca o nosso. Aí, você quer mudar? Você quer ver? Não, vamos seguir de vocês. Por quê? Porque ele já entendeu que nós somos especialistas, que a gente empregou ali dentro, não é uma folha de papel. Ali está a experiência de 40 anos empregada no Muitas das folha de vezes, papel. você até comentou, tem as diárias de máquina, faturamento mínimo, que hoje a concorrência inteira está tratando disso, já está uma coisa bem consolidada no mercado. Sim. Nesse caso do planejamento, eu não faço a obra visando o faturamento mínimo. Eu faço a obra visando o mínimo e pelo menos mais um 40%, 50% a mais. E produzindo. Aí, por que disso? Eu quero ver o final da obra, eu quero saber quando que eu termino a obra.
Se eu trabalhar essa obra sempre pelo mínimo, é simples. Você pega o valor de contrato que foi fechado, divide pelo valor do faturamento mínimo, você tem X dias de obra. Você vai ver que muitas das vezes esses X dias é muito grande, nem vocês vão aguentar esse valor. Se você aumenta um faturamento de 3, 4 mil reais em cima do mínimo, você diminui seu cronograma muito, só com produção de máquina. Aí você economiza bomba de concreto, cronograma de obra, escavadeira, laboratorista, mais as diárias de hélice. Eu falo pra você que a gente coloca, sem você enxergar aí, algo em torno aí um pouco mais de 50 mil reais, dependendo do tamanho da obra. E é uma conta que se você não faz essa conta, eu te imputo isso no final, sem você enxergar também. Quanto custa um dia de hélice? É o tempo que eu fico lá dentro. Ponto. Sim. Você só vai saber quanto custou a obra depois que eu for embora. E muitas vezes, se eu ficar no automático, aquele preço no final, o que acontece? Se eu ficar muito tempo, ele se torna mais, eu me torno mais caro do que o cara maior que você tinha na planilha. Ah, mas o cara hoje ele é 50%, só que ele passa um mês a mais do que eu. Entendeu? Eu não sou caro, só que se eu fizer a obra 2 semanas a menos, eu já te coloco um desconto absurdo. E muitas vezes o pessoal não enxerga isso na contratação. Sim. Entendeu? Porque pô, não tem, acho que no nível de concorrência nossa, não tem ninguém que te dá o dia de entrar, mas não te dá o dia de sair. E o nosso negócio está intimamente ligado com isso. Porque eu tô dentro da tua obra e eu já tenho endereço para ir embora. Então, para mim, aquele dia, o meu cliente já está esperando. Ele não quer saber se teve um problema, se choveu. Ele quer que você coloque a máquina lá e É aquela coisa, a gente contrata solução também, Sim, né? sim, Aí não com tem problema, a obra já tem problema suficiente. não é lamentação, é desculpa, né? É isso. Chega lá e fala, então você sabe. Não, cara, eu não quero saber, entendeu? É assim. E assim, o cliente está na dele, ele está certo. Entendeu? Você vendeu, agora você entrega. Maravilha. Henrique Corvinel, João Carlos. Bacana. Se o pessoal quiser contratar em Gestrals, como é que o pessoal encontra vocês? Pode entrar em contato, pode falar comigo. Eu faço filtro, normalmente eu sou comercial da empresa, tá? Sim. Então assim, começa comigo, aí a gente dispara a visita, avalia projeto. E se tiver no embrião, a gente direciona, dá assessoria, dá atenção no cliente, vai no local, vê. Enfim, tenta pegar sondagem, se não tem a gente direciona, fazemos a sondagem também. Enfim, começa, se já tem todo esse material, a gente olha, avalia, precifica, negocia e coloca na programação para fazer mais um. Não, e até mesmo que não. Óbvio que queremos que todas as obras fossem fechadas conosco, mas assim, às vezes um cronograma não atende. Sim. Mas o nosso DNA é sempre de visitar todos os clientes, fez contato com o Henrique pede para mim, João, precisa dar uma olhada na obra, já me passa a sondagem, o projeto, nós só fizemos uma análise, olhando lá a obra no momento, ou tem uma árvore para ser podada, tem um local que precisa ser calçado, não significa que nós não vamos executar, que eu não vou ajudar a preparar a obra. Então naquela visita a gente acaba Ele é dando bonzinho, algumas dicas. às vezes ele prepara para o concorrente Eu preparo para executar. o concorrente. Mas assim, mas muitas das vezes as obras que a gente prepara são fechadas conosco porque Assim, traz a nós confiança não temos a garantia, conforme ele está falando, que a gente vai fazer todas, mas a gente trata todas as obras como se ela fosse contratada. Isso. E aí é o seguinte, aí entra a expertise. Ah, essa rampa tá ruim, essa fiação é baixa, a gente dá o pitaco. Só que às vezes você prepara a obra, chega no final, não é que não fecha. Às vezes ele fala, olha, eu quero essa máquina para tal dia, às vezes você não tem um cronograma. É uma coisa, às vezes você não é nem o preço, né? O cara até compra você, ele paga para você. Só que às vezes por questões de logística ou questão de cronograma, ele fala, olha, eu arrumei um cara aí, me desculpa, mas ele já entra segunda-feira, não dá para esperar até sexta. Daqui a pouco ele me liga falando, você tem aquela máquina ainda? Porque o cara quebrou não. Pois é. Beleza. Gratidão pela participação. Obrigado, gente. Obrigado. Agradeço a vocês. A gente que agradece aí, a gente está à disposição, tá? Mas só para selar, muito bacana o evento. Foi o primeiro ano da Ingestrals aqui no Vale, na Constro Vale. A gente está fazendo praticamente um ano de Aconvap também. Estamos bem contentes aí. Nosso padrinho aí foi a Marcondes César, né, que endossou a gente lá. Foi o Zé. E maravilhoso, a gente é grato eternamente. Muito bem aí. apadrinhado. Muito bem apadrinhado. Graças a Deus. E assim, a gente quer fazer valer os votos aí do nosso maior aí, tá bom? Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. Muito obrigado do nosso coração. Obrigado, Léo. Valeu. Valeu, pessoal. Mais Um um abraço, BazaCast. A Convapcast. E até a próxima. Um abraço. Um abraço, gente.